mas percebia também que muitas vezes nós estávamos falando num ambiente confortável sobre questões desconfortáveis, né, que era a vida do povo negro na periferia. E aí sempre fiquei com aquilo, assim, um dia, se eu houvesse de poder estar à frente de uma ação, seria para estar atuando junto com a comunidade periférica. Meu nome é Mário Augusto da Rosa Dutra, meu apelido é Guto, apelido que eu carrego desde a infância. Nasci no dia 26 de nove de 1969, tenho 50 anos. Minha mãe é Mariane da Rosa, meu pai é Mário da Silva Dutra, sou natural de Porto Alegre. Bem, eu sou filho de mãe solteira, né? A primeira infância, como é falada, foi vivida dentro dos empregos onde a minha mãe conseguia. E não eram todos os empregos que aceitavam, né, uma mãe solteira com um filho. Aí teve um período que a minha mãe não conseguiu emprego nenhum, assim, que acolhesse também ela e eu. Aí eu morei um tempo com a minha avó em Maquiné, né, na Prainha, a comunidade da Prainha, Maquiné. Que foi um período muito bacana, assim, foi para mim um momento que eu identifico assim como um diferencial na minha vida, né? É uma área rural, nós convivia com aquilo que é chamado de famílias extensivas, né? Não sabia, fui saber depois na caminhada, que são aquelas grandes famílias que nem tem mais parente sanguíneo, mas todo mundo é primo, todo mundo é tio, todas as mais velhas eram avós. Depois, tempos, né, posteriores, é que eu fui descobrir que isso é uma característica do povo africano, de ter as famílias extensivas, assim. Depois morei em Gravataí, né, onde eu vim estudar, e aos 14 anos eu mudei para Porto Alegre. Comecei a trabalhar como office boy, e passagem muito cara, é mais fácil eu e minha mãe alugar uma casa aqui em Porto Alegre e tentar ganhar no tempo, e ganhar também no tempo de descanso e deslocamento. Na época, né, eu iria para a oitava série, né, hoje seria o 8º ano. E aí eu seria o que o pessoal colocava como os grandes da escola, né? A galera mais velha. E aí, para minha tristeza, eu com 14 anos, quando eu ia para a oitava série, fui estudar à noite. E aí com um grupo de pessoas muito mais velhas do que eu, 30, 40 anos. Na época não era EJA, era estudar à noite. Estudar à noite era o pessoal que não conseguiu estudar durante o dia, então estava tentando recuperar os atrasados. E eu estava ali com 14 anos estudando aqui numa escola próxima no bairro São Geraldo. Ali fiz todo o meu ensino, terminei meu ensino fundamental, depois no Botânico terminei o ensino médio, me formei em técnico em contabilidade na ACM, né, fiz o curso técnico de contabilidade, e nesse período todo eu fui trabalhando como office boy, e essa mesma época que eu acabo conhecendo a capoeira também. Eu sempre tive consciência, entre aspas, da minha negritude, né? Sabia que era negro. Não tem, por mais que a pessoa se distraia no Brasil, as estruturas racistas sempre vão demonstrar que tu é uma pessoa negra e tu tem que saber como lidar com aquilo. Mas por ter a pele um pouco mais clara, eu até achava que caía na ideia da democracia racial, que eu era moreno e que negro eram as pessoas que, né, que tinham uma concentração de melanina maior do que a minha. Mas e sempre naquela ideia, né, de que crescendo, vendo filme de Tarzan, vendo Trapalhões, vendo Tião Macalé, a autoestima a respeito à sua negritude nenhuma, assim. Eu só fui conseguir desenvolver ela quando eu comecei a jogar capoeira, né. Em 1988 eu vi uma roda de capoeira, talvez um pouco antes, até vi uma roda de capoeira nos Andradas, que era um local onde a juventude negra se reunia, lá nos anos 80, pedaço dos anos 90, que toda sexta-feira ali era o nosso canal de comunicação, para saber onde é que tinha uma festa, onde é que tinha alguma atividade. Vendo a roda de capoeira, eu tive a sorte ainda de encontrar um grupo que era consciente do papel do afrodescendente, o papel do africano, a estrutura africana da capoeira, né? Porque na época, 88, estava ainda muito em moda a ideia de capoeira como esporte nacional, esporte brasileiro, arte marcial brasileira, que não tinha nenhuma contextualização mais étnica, assim. E aí, em 88, repito, eu vi a roda do Grupo Cativeiro,
como eu disse, deve ter sido antes, né? Em 88 eu comecei a treinar a capoeira, mas eu vi a roda talvez em 86, 85, 86, porque o mestre Miguel ainda estava em Porto Alegre. Aí estive na Rua da Ladeira, vi, conversei com ele, mas na época eu estudava à noite e não tinha como treinar. Aí quando eu terminei, acho que o ensino fundamental, o ensino médio, eu comecei a fazer aula. E aí com a capoeira abriu meus horizontes, porque eu passei a descobrir que a história do povo africano não é só a história que a gente conhece como a história da escravidão no Brasil. Porque isso que a gente aprendia na escola, que o negro veio como africano, o negro veio como escravo e pronto. Parece que nasceu no Brasil como escravo e esse foi o papel dele na humanidade. E a capoeira vem ao contrário. E aí, com a capoeira, eu me lembro que o meu primeiro mestre era o Fernando, e ele era próximo ao pessoal do movimento negro, não sei se era do MNU na época ou não, mas ele era próximo a um cara que foi, assim, para mim, um grande mestre também, não mestre de capoeira, mas um mestre da questão da negritude, que é o falecido Lua. E ele conheceu o Lua, e o Lua, um dia conversando comigo, ele falou que tinha um mestre de capoeira, que era um mestre de capoeira diferenciado, porque ele também tinha, na época, além da qualificação cultural da capoeira, também tinha uma qualificação política. E me lembro que o falecido Lua me deu até hoje um livreto, uma fotocópia de um livro chamado Protesto Negro, onde tinha texto do Martin Luther King, Malcolm X e James Baldwin. E aí esse material foi fundamental assim, para eu começar a entender essas questões. Aí eu fui desenvolvendo o meu tempo de capoeira, me formei instrutor, já com o mestre Ratinho, e comecei a trabalhar em projetos sociais da FASC. Então, trabalhei em vários centros comunitários. E aí, nessa minha caminhada nos centros comunitários, eu também sempre procurei levar também a capoeira como um instrumento de formação étnica, de conscientização social. O meu primeiro trabalho de capoeira foi lá na Sociedade Rui Barbosa, em Canoas, e tive a sorte de pegar uma meninada, assim, uma juventude negra, dava aula de tarde, gratuitamente. E já com essa ideia sempre de poder pensar com a criança negra, de poder levar para essas crianças negras o que eu não tive na minha infância, que é a história do povo africano de uma forma positiva, né? Uma forma que na época ninguém falava sobre empoderamento, mas uma forma que as crianças pudessem ter orgulho da sua história, da sua raça, né? Dos seus ancestrais. Depois de começar a jogar capoeira e começar a ter acesso aos mestres, tanto da cultura popular, quanto os mestres também da luta social e política. Começamos a desenvolver eventos de capoeira, sempre focado com a ideia da consciência, da conscientização e da valorização dos mais velhos, né? E principalmente das culturas de matriz africana como educação, como instrumento de educação popular, instrumento de educação social por natureza. Nossa crença sempre foi e continua sendo de que as culturas de matriz africana não precisam de nenhum embasamento teórico europeu, eurocêntrico, não precisamos de nenhuma filosofia fora do continente africano, fora das nossas práticas populares, para legitimar ou para justificar a nossa existência e a nossa resistência. Em abril de 2001 foi criado a África na Mente, Centro de Pesquisa, Resgate e Preservação de Tradições Afrodescendentes. Foi criado né, por várias pessoas que acreditavam nessa ideia, entre elas Babadiba de Iemanjá, Nina Fola. Ela é baseada na luta de Malcolm X, nos Estados Unidos, Steve Biko na África do Sul, Bob Marley também através das suas músicas, né, na Jamaica, e a luta de Zumbi, um pouco do que a gente conhece aqui no Brasil. E o que era essa luta? Né? É aquilo que o Steve Biko falava, a maior arma de um opressor é a mente do oprimido. Então, a partir do momento que a gente conscientiza o oprimido da sua opressão, a gente consegue transformar aquela pessoa num agente, num guerreiro na luta. Então, o Malcolm X falava que a pior escravidão que havia era a escravidão mental. Depois, Bob Marley dizia, emancipe-se da escravidão mental. E Steve Biko falava que a mente do oprimido é a maior arma do opressor. E aí o África na Mente se constitui enquanto isso. Elaboramos o primeiro seminário de educação popular chamado Pedagogia do Axé. Começamos a desenvolver vários projetos, como o projeto Memória Ancestral,
projeto Orinu para trabalhar com as crianças, Orinu Herê, formação de professores nas escolas da rede municipal e estadual, algumas privadas também, porque em 2001 Africanamente é fundado e em 2003 é aprovada a Lei 10.639, que instituía a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar. Então, Africanamente, ele vem desse movimento de estar trabalhando principalmente com a juventude, né, a positividade da sua história, da sua negritude, da sua ancestralidade. Participei também muito da construção de várias Semanas da Consciência Negra da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, onde eu pude aprender com os mais velhos, muito com os mais velhos. Depois, com a capoeira, a partir do Africanamente sendo instituído, criamos vários seminários, vários cursos de formações, né, no sentido da qualificação de educadores e da comunidade negra como um todo. Em 2003, fundei a Africanamente Escola de Capoeira Angola, inicialmente como um grupo de trabalho da Africanamente Centro de Pesquisa, onde o objetivo era conhecer essa cultura como um todo e preservar os valores africanos dela. A partir de 2006, nós começamos a organizar alguns eventos, como uma mostra itinerante de Capoeira Angola, várias edições, já está teve um momento de pausa e nós retomamos, agora estamos no 8º ano de Mostra Itinerante, é um evento que reúne capoeiristas de várias partes do Brasil para potencializar essa cultura em Porto Alegre. Em 2006, 2007, nós tivemos um projeto premiado no Cultura Viva, onde nós fazíamos uma pesquisa sobre qual a relação da capoeira com a religião de matriz africana, né? Capoeira e religião de matriz africana, que relação é essa? Também desenvolvemos aulas de capoeira em várias comunidades aqui de Porto Alegre, como Vila dos Coqueiros e na Vila São José, com essa estrutura de pensar a capoeira como um instrumento de conscientização étnica. Organizei junto várias Semanas da Capoeira de Porto Alegre, fui uma das pessoas atuantes. E em 2009, levei um grupo de pessoas para a Bahia para estar vivenciando essa cultura junto aos mestres mais velhos e vivenciando também junto às comunidades de origem a cultura da capoeira, do samba, do maculelê, do afoxé. Em 2010 eu fui formado contramestre, né, para o mestre René, que é o mestre que eu acompanho há mais de 20 anos. Em 2014, conveniamos com a Secretaria do Estado da Cultura, né, e na época Ministério da Cultura, para nos instituirmos como ponto de cultura, né, o que é o ponto de cultura Africanamente, que até hoje está atuante em Porto Alegre. E o ponto de cultura Africanamente é o espaço hoje onde nós conseguimos fazer a síntese de toda essa nossa trajetória de militância, porque é o espaço onde nós reunimos griots, reunimos os mais velhos, reunimos a juventude para pensar políticas de intervenção na luta antirracista, né, procurando uma sociedade mais justa, né, com mais equidade, onde as pessoas possam estar mais felizes sendo o que elas desejam ser, né? E nada mais importante que ter um espaço como esse em momentos atuais, onde a nossa liberdade está sendo cerceada. Então, mais do que nunca, espaços de cultura, grupos culturais, são importantes para a reexistência da humanidade e daí da sua essência enquanto indivíduo, que é único. Os lugares onde a comunidade negra se reunia na época que eu era mais jovem, isso nos anos 80, anos 90, era principalmente os bares blacks, né? Então, que eram espaços também, que não eram espaços políticos, mas eram espaços demarcadores do jeito de ser do povo negro em Porto Alegre. Então, curtir Jaramus e som era tu dizer que tu era negro. Era tu te assumir enquanto negro, era tu reconhecer enquanto negro. Assim. Porque ir no Jaramus e som era dizer, cara, olha, eu sou preto, gosto da cultura preta, gosto da comunidade preta, quero estar com ela. E era um espaço interessante que sempre foi aberto também, porque tinham várias pessoas brancas que participavam, né? Não era grande quantidade, mas tinham também. E essas pessoas brancas que participavam nos bares blacks, né, também eram consideradas pessoas que andavam junto com os pretos. Então tinha umas minas que iam, tinha uns caras que iam. Então os bares eram os lugares onde a gente tinha. E aí tinha alguns
não sei se a palavra certa já era usada na época de DJ, né, mas já era chamado DJ, que já tinha um pouco de formação política, assim, como o G. Powers, era um cara que já trazia um pouco da ideia, assim, mais do contexto, assim, de luta, né? Porque para muitos ainda a gente estava só no campo de entretenimento. E os bares aconteciam no Floresta Aurora, ali no Sindicatos Metalúrgicos. Mas o ponto de encontro da comunidade negra mesmo era a Esquerda Democrática, a Rua dos Andradas. Sexta-feira, é ali que tudo acontecia, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. O máximo que tinha, às vezes, era um mosquitinho, né? Um papelzinho dizendo, um folheto dizendo, tem Jara, tal dia tem Black Porto. E aí, né, já ficava se preparando, porque participar do Black Porto era um grande evento. Porto Alegre é uma cidade que tem um histórico muito grande de luta do povo negro. Contraditoriamente, Porto Alegre é a segunda capital em menor população de pessoas negras no estado, no Brasil. Só perde para Florianópolis ou talvez Curitiba, não tenho certeza agora. Mas a luta do povo negro sempre foi histórica. Tanto que o dia 20 de novembro, né, o feriado, o dia que lembra Zumbi dos Palmares, saiu das reuniões do Grupo Palmares. Antes do Grupo Palmares, ou até contemporâneo, existia a revista Tição e a Dudu, vários grupos que militavam pela luta do povo negro de maneira muito forte aqui em Porto Alegre. Hoje nós não temos esses grupos, né? Esses grupos hoje são pessoas mais velhas que deixaram um legado para os mais jovens. Eu, enquanto representante da África na Mente, centro de pesquisa, coordenador do Ponto de Cultura África na Mente, eu sou meio que uma geração intermediária. Convivi um pouquinho com essas pessoas que eu falei, esses mais velhos, né, que são meus guias, são minhas referências, máximo respeito a essas pessoas, e hoje também dialogo com uma outra juventude, com outra forma de militância que está muito também organizada dentro das universidades, né? A partir também da inclusão, a partir das cotas, muitos militantes, muitos acadêmicos negros estão fazendo várias coisas bem bacanas, assim. A relação é uma relação harmoniosa, no sentido de que a luta ela é grande, a luta antirracista é grande, e quanto mais pessoas nós tivermos para as diferentes batalhas no campo da cultura, batalhas no campo da economia, no campo da política, é melhor. Para talvez nós conseguirmos ter o sucesso daqui a algum tempo. Então a relação que nós temos enquanto espaço, um espaço que acolhe, é uma relação muito bacana. Muito bacana, e o espaço do Ponto de Cultura África na Mente recebe desde o pessoal do hip hop, o pessoal da literatura, o pessoal da poesia, o pessoal do reggae, o pessoal que vem numa reunião mais no campo mais da política mesmo, política intervencionista, de manifestação da rua, como reuniões que tivemos aqui sobre Manifesto do Povo Negro contra o genocídio do povo negro, contra a redução da maioridade penal, até o povo de religião matriz africana também, que está sendo cada vez mais atacado nesse Brasil intolerante que nós estamos vivendo. Então, é uma relação de harmonia, né? Uma coisa que eu aprendi com o falecido Lua é que nós podemos ser diversos nos nossos coletivos, mas ter uma unidade na ação. Na minha caminhada enquanto jovem que vai se entendendo como um afrodescendente no Brasil, as primeiras pessoas que foram referência foram os meus familiares. Minha avó, minha mãe, mulher negra que cria um filho praticamente sozinho, meus tios, né, meus parentes lá que enfrentaram a fome, enfrentaram a exclusão social e o racismo e conseguiram sempre formar pessoas bacanas, né? Na minha família, nós não temos ninguém ligados a nenhum tipo de crime, nenhum tipo de contravenção. São pessoas que ralaram e continuam ralando e mantendo a sua integridade. E a gente sabe que não é fácil. Depois, quando eu começo a jogar capoeira, o professor Fernando é o primeiro mestre que me orienta no campo da negritude. Em 98 eu conheço o mestre René, que consegue fazer uma síntese da capoeira na roda e a capoeira na vida, trazendo e até hoje continua me orientando. Com a capoeira eu comecei a participar do movimento social negro e aí tive vários referenciais. Falecido Lua,
o seu companheiro, né, de naval e companheiro de militância, que é o Paulo Baiano, seu Borel, um grande babalorixá, uma pessoa que, como fosse da minha família, o pai do mestre Jaburu, Juarez e Suzana do Secune, seu Nilo Feijó, do Satélite de Prontidão, Helena Machado, as gurias do Maria Mulher, No Homero, Maria da Conceição, Vera Lopes, mulheres muito fortes, assim, trazendo muito antes de ter toda essa visibilidade que é a luta da mulher negra, elas já estavam atuando de maneira muito forte. Professor Pernambuco, né, com a ideia de quilombismo fundamental. Falar sobre Pernambuco tem que falar uma pessoa muito especial na minha vida, que é o seu Pedro Cunha, que lá nos anos 60 já queria trazer a história de Zumbi para os blocos de carnaval, que inclusive ele era presidente de um, que era o antigo Tribo de Ouro, um bloco que os mais velhos têm o maior respeito. Então foram pessoas que, durante muito tempo, eu segui e queria ser igual a elas, assim, queria fazer um pouco do que elas fizeram. Pessoas que eram incansáveis na luta antirracista. Então, hoje, um pouquinho do que eu sou, eu devo muito a essas pessoas. Eu considero que os maiores desafios da comunidade negra hoje foi o fato de nós termos tido algumas conquistas, né? A própria inclusão das cotas nas universidades, em serviços públicos. Muitos dos nossos militantes, nossos ativistas, hoje estão dentro das estruturas públicas. E então parece para algumas pessoas que nós conquistamos várias coisas e podemos nos desarmar. E para outras, está havendo uma falta de reconhecimento da luta dessas pessoas que conseguiram essas pequenas conquistas. Então, parece que um grande desafio é esse, assim, as pessoas que acharam que essas conquistas não valeram de nada e as pessoas que estão nas estruturas políticas hoje foram cooptados, né? E os que acharam que também que já conquistaram muitas coisas e que não precisa lutar mais, né? Com todos os avanços na luta antirracista, o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas negras no mundo, né? É o país onde tem a maior quantidade, depois dos Estados Unidos, de pessoas negras encarceradas, né? A possibilidade de um jovem negro morrer no Brasil é muito maior do que qualquer jovem em um país de conflito, em um país de guerra, né? E jovem negro. Então, é triste também saber que a capital, que é considerada a mais segura para um jovem branco de classe média, é a capital que mais mata jovens negros. Então, se percebe ainda que o sistema continua sendo racista e que a estrutura racista só se moldaram, se readaptaram, né, ou se adaptaram ao novo sistema. Hoje, em virtude de toda essa possibilidade de informações também, através dos meios, das novas tecnologias, todo mundo está sendo o senhor de si. Isso é bacana até um ponto. Mas também ninguém quer ouvir ninguém. Talvez esse seja um dos grandes desafios da comunidade jovem. Porque às vezes tem uma informação, tem um conhecimento através de um livro, através de uma rede social, através de um canal de comunicação e acha que isso já é sabedoria. E sabedoria só se conquista com os mais velhos, sabedoria só se conquista vivendo, né? Então, creio que é fundamental a militância jovem dialogar com os mais velhos, ver os caminhos que foram percorridos positivamente pelos mais velhos, ver o que deu errado e adaptar a sua caminhada, né? Ajustar a sua trajetória de luta também. Então, penso também que o grande desafio hoje é nós termos uma coalizão, termos uma unidade e podermos pensar em conquistas no campo de representação política, financeira, cultural, porque a própria cultura, hoje, as pessoas negras não estão participando mais dela. E não é uma culpa da comunidade negra, é uma culpa de um racismo estrutural que afasta as pessoas daquilo do seu bem maior, daquilo que sempre lhes manteve enquanto pessoas, enquanto seres humanos, que sempre foi a cultura. Hoje a cultura, ela, teoricamente, está sendo de mais fácil acesso, tendo uma facilidade mais para ser praticada,
sendo reconhecida como patrimônio imaterial nacional e patrimônio da humanidade, como a própria capoeira, o samba e várias outras, mas a nossa cultura hoje não tá conseguindo tocar o coração da juventude negra. Então, isso é né, falando da minha área de atuação, que é a área da cultura e da educação, penso que são um dos grandes desafios que nós temos para ser superado, e isso só pode ser feito de forma coletiva também.